quando entrei na congregação, comecei a viver com irmãs de diferentes nacionalidades, culturas. Isso me motivou a investigar, pesquisar mais sobre a minha própria cultura. Estando na missão de Moçambique, na África, tive a oportunidade de partilhar, de conviver, de me relacionar com as irmãs da Europa, com irmãs da Ásia, irmãs da América Latina. Cheguei também mais tarde aqui no Brasil, onde agora estou há 3 anos quase. Estou estudando aqui e convivendo também com outras irmãs praticamente da cultura alemã e cultura aqui do Brasil, nacionalidade brasileira e alemã. São assim umas experiências que vão ampliando o horizonte na compreensão do ser humano e na compreensão também do aprendizado próprio e de descobrir que é o diferente, as culturas diferentes, tudo aquilo que é diferente é uma riqueza para a congregação nossa, mas também para a igreja, num mundo que às vezes coloca muitas barreiras, fronteiras culturais. Eu entrei na congregação sem saber que era congregação missionária. E como eu sou indiana, Índia é muito grande e diversidade também muito grande enquanto cultura, costumes e a língua. E quando eu viajei da minha região para o sul, eu precisava conviver com muitas outras irmãs de outras regiões. Isso foi o primeiro desafio para mim muito grande. Mas aos poucos, sabendo que eu estava numa congregação missionária e podia sair para outros países, então eu tomei uma atitude de dar uma abertura, acolher e tentei compreender outras culturas na Índia. Depois eu saí da Índia, vim para o Brasil. Foi o maior desafio para conviver com outras irmãs, especialmente com as irmãs da Europa. Também no ano 2005, eu fui para as Filipinas e convivi com as irmãs de vários países, num grupo de formadoras internacional, numa comunidade de 17 irmãs de 9 nacionalidades. Assim, isso foi mais bonito ainda. Um desafio maior, ao mesmo tempo, sabendo que o essencial era buscar juntos e viver primeiro o evangelho na comunidade como missionárias e isso levar a maior compreensão e convivência com o povo. 51 anos fiquei fora do Brasil, né? Então 2 anos eu fiquei na Europa e 49 anos na África. Eu estive em Gana e as outras nacionalidades, eu acho que nós éramos 16 ou 17 nacionalidades lá. E cada uma então veio com sua língua e costumes. E para mim foi uma experiência muito rica. Cada uma tem a cultura, né, diferente e fazem as coisas diferentes. Então a gente sempre tem que dar espaço para a outra também, aceitar e deixar a liberdade para outra pessoa. Como missionária serva do Espírito Santo, especialmente nos países da África, Togo, Benin, foi uma experiência muito rica. Eu sinto que é o acolher, é o respeitar os limites, entender o outro, especialmente no sentido da comunidade, do povo, como que é estar à escuta para entender essa nova realidade. Isso eu consegui fazer. Sinto essa alegria nesses 25 anos vividos em Togo, Benin, com várias culturas diferentes. Isso me deu essa alegria de que eu sou capaz de amar o diferente. Os conflitos nas relações interculturais, desde meu ponto de vista, tem a ver com
educação que as pessoas receberam. Nós temos sempre uma educação de culturas superiores e inferiores. Quando eu me situo acima com minha cultura, como que fosse a melhor do que a outra, né? Aí vai suscitando um conflito, porque o meu trato para outra cultura, para outra pessoa diferente, vai ser como de cima para baixo, e não de iguais. Às vezes a gente não percebe que leva dentro de si essa bagagem. Acha que a gente não tem preconceitos. E a gente às vezes leva muitos preconceitos e fala, né? Às vezes pela cor, pela raça. E a gente faz expressões preconceituosas que magoam ou que fecham ao diálogo. E isso são os conflitos que eu acho mais comuns assim, na convivência dessa interculturalidade. Não é fácil. Uma cultura diferente com outra cultura e vivendo essa diferença não é fácil. A cultura indonésia que às vezes é uma cultura bem um pouco fechada, né? Um pouco fechada no sentido que você não tem tudo isso aqui, você vai para qualquer lugar, você encontra como sua família. Brasileiro parece tão aberta, né? Tão aberta, bem acolhedores. E às vezes me faz assim uma coisa que eu me sinto, não sabe, a gente não sabe como aproximar. O desafio maior é, às vezes, não somente a nossa multiculturalidade ou idade. Muitas vezes a nossa personalidade dificulta a nossa convivência. Mas tomando essa atitude que eu estou numa congregação missionária e não escolhi para conviver com as pessoas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, sentia comida sem graça, mas né, procurei até pimenta para dar mais um pouco de sabor na comida. E assim foi aprendendo também a dar outro sabor na vivência também. Quando cheguei lá, ainda não podia falar com as irmãs assim. Isso foi muito difícil. Também a comida. A comida africana é uma coisa diferente das comidas europeias, né? Então, fufu quente era muito azedo, pangu era uma coisa também um pouco azeda, e eu não estou acostumada com isso. Eu achei muito difícil aceitar isso. Mas, no fim, agora estou sentindo falta disso. Gostaria de vez em quando, se pudesse comer um fufu, seria uma coisa muito gostosa, assim. Cada uma vem de uma cultura diferente, de uma formação diferente. E como conciliar juntas nessa caminhada para poder construir. Então, uma tem que dar o espaço para a outra se expressar. Ela mesma ser o que eu sou, ela também, ou a outra pessoa. Então isso às vezes traz dificuldade, porque voltamos para nós. A minha cultura talvez é assim. Então esquecemos que nós estamos num mundo diferente. Toda essa diferença e diversidade não é uma coisa negativa na vida, pelo contrário, ajuda a abrir, a alargar o horizonte, a ver as coisas de outra forma. Então eu descubro aí uma riqueza, um aprendizado e também uma valorização da própria identidade e uma valorização da identidade das outras pessoas. É possível nós vivermos sem essa diferença como uma barreira, como um obstáculo, mas como uma riqueza. O que me ajuda a superar essas dificuldades é eu estar aberta e acolher o que a outra traz, o que o outro traz. Isso me dá essa alegria, eu já experimentei, né? E a gente consegue fazer essa comunhão na diversidade. Cada uma teve que ceder, aceitar a outra como ela é, com o caráter dela, o procedimento dela. Então, cada uma teve que se esforçar. Com certeza, o Espírito Santo vai conduzindo e dando essa abertura para conviver com as outras irmãs,
da outra nacionalidade e multiculturalidade. Quando a gente se vai apropriando de sua própria identidade como uma cultura que tem um valor igual às outras culturas, aí a gente pode ir superando esses conflitos. É porque assim, eu vou ver a outra cultura, a outra irmã que vem da Índia, ou que vem da Europa, ou que vem aqui do interior de São Paulo, como uma pessoa igual que eu, nesse sentido. Com uma história, um contexto limitado, muita coisa a desenvolver e aprender. Assim, questão de respeito. Essa questão de respeito. Eu estou respeitando minha cultura, então também estou tentando para integrar essa cultura, duas culturas diferentes. Automaticamente, quando chego na outra cultura, eu percebo que tem diferença. Eu tenho que entrar nessa realidade e sem deixar minha cultura para trás. Vivendo duas coisas juntas, que uma com outra ajuda para crescer. Alguém falou para nós lá em Togo que não consegue entender como nós podemos viver juntas, 11 nacionalidades, e conseguimos estar juntas, alegres, trabalhar. Então a gente sente essa presença, né, que é possível nessa diferença, né? Agora é querer sair de si mesmo para poder dar as mãos, estender as mãos ao outro. Nosso testemunho como missionária Servas do Espírito Santo, desde que eu conheço a congregação, né, é um desafio, mas também uma riqueza de que a gente não exclua o diferente, mas de saber que a gente pode viver juntos, podemos ser irmãos, irmãs, sem olhar essas coisas como coisa, essa diferença como se fosse uma coisa negativa, mas aceitando e acolhendo que não há nada igual e que todo tem o mesmo valor. Todos somos pessoas em desenvolvimento, em crescimento, que podemos ir aprendendo mais cada vez uns dos outros.